luz, nasce do amor e nos conduz a paz você envia. A diferença entre a fé humana e a fé religiosa, né? E a gente vê, nós, a grande maioria de nós, estamos condicionados a ter os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, e a gente se ajoelhar e diz: Deus, em tuas mãos, eu entrego aí a solução dos meus problemas, das minhas dificuldades, resolva aí minha vida, né? E a doutrina dos Espíritos nos ensina, né, que a gente é que tem que fazer a parte da gente, que não vai cair do céu a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, sem que a gente faça algo para que isso aconteça, né? Então, vamos começar a nossa raciocínio pela seguinte pergunta: qual é a diferença entre fé religiosa e fé divina? Ou, qual é a diferença entre a fé humana e a fé religiosa? No caso, a fé religiosa é a fé humana, né, Matusalém? A fé humana, né? A fé humana e a fé religiosa, né? A fé humana, você já começou a explicar aí, você acreditar nos seus propósitos, nas suas potencialidades, isso é a fé humana, né? E a fé divina, ela tem, pelo menos para mim, ela tem uma conotação diferente, né? Eu considero a fé divina a condição da nossa fidelidade. Eu não vejo como acreditar, eu vejo como nossa fidelidade. Uma vez que Jesus, no passado, disse: reconcilia primeiro com a lei de Deus, e o resto vem por acréscimo da sua misericórdia. Então, nós sabemos que um dos motivos da nossa reencarnação aqui é a oportunidade que nós estamos tendo de nos reharmonizarmos com as leis de Deus e com os nossos inimigos do passado, as nossas imperfeições, tal. E para que isso aconteça, é necessário que nós sejamos fiel a Deus, para que Deus seja fiel a nós. Fiel a Deus é o quê? Fiel à conservação e à manutenção e à obediência das suas leis. Então, eu vejo a fé religiosa nesse sentido, né? Então, é isso, né? Jogando para a nossa linha raciocínio geral, no popular, né? A diferença entre a fé humana e a fé religiosa é isso ou tem alguma coisa a mais? A fé religiosa, como o próprio nome já diz, né? Ela está relacionada às religiões, né, impostas. Então, no caso, ela está relacionada o quê? Aos sistemas de crença, ela está relacionada aos dogmas que ainda existem nas diferentes religiões. Agora, dentro da fé religiosa, ainda tem duas vertentes, né? Duas formas dessa fé religiosa ela ser exercida. Por quê? Porque a fé religiosa ela pode ser cega, né? Ou ela pode ser uma fé raciocinada. Tem essa diferença que é muito importante. Então, se a fé religiosa ela é cega, então ela vai negar duas coisas muito importantes, que são o quê? O raciocínio e o livre-arbítrio da pessoa. Então, na fé cega, as pessoas simplesmente elas aceitam aquelas verdades impostas por aquela religião, sem estudo, sem questionamento, muitas vezes, né? Aceita sem verificar, sem examinar, porque são as verdades, entre aspas, daquela religião, e muitas vezes aquelas pessoas têm essas verdades como únicas e não aceitam a opinião de outras religiões. Quer dizer, é uma coisa assim muito radical. E isso se torna muito perigoso, principalmente quando as pessoas exercitam esse tipo de fé de uma forma exagerada, porque isso pode levar ao fanatismo, né? Isso quando a pessoa exercita a fé religiosa de uma forma cega,
né? Agora, a outra vertente, que é, no caso, a fé religiosa raciocinada, aí não. Aí essa fé, ela já vai ser baseada na razão, ela já vai ser baseada em fatos, no estudo, e a pessoa pode, através desses estudos, fazer os seus questionamentos, e a pessoa pode, sim, exercer o seu livre-arbítrio, né? Então, sobre essa fé raciocinada, Kardec nos traz: somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, você vai acreditar, você vai ter aquela fé, porque você compreende, né? Você não vai acreditar apenas porque chega uma pessoa lá e impõe aquelas verdades, e você simplesmente aceita e passa a defendê-las como únicas verdades, que, na verdade, isso não existe, né? Verdade, porque verdades absolutas, na verdade, não existem, né? Só Então, Deus, a né? fé raciocinada é isso. Então, nós temos essas duas vertentes dentro da fé religiosa. E a fé divina, Matusalém, você já explicou muito bem aí, né? Você já disse tudo sobre a fé divina. É justamente a gente ter confiança e a gente ter essa certeza de que somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus, como Djalma sempre diz nas suas palestras, né? Temos o DNA divino impresso em nós, e isso que você falou aí, Matusalém, sobre a fé divina, é porque quando a gente exercita esse tipo de fé, que na verdade é a fé operante, a gente vai ganhando cada vez mais esses subsídios, esses recursos internos, a gente vai tendo cada vez mais esse equilíbrio interior, e essa fé divina, representa, na verdade, a nossa fonte de renovação. Porque dificuldades todos nós temos, né? Todos nós enfrentamos fases difíceis, tempestades, verdadeiras tempestades em nossas vidas. Mas se a gente tem essa fé divina no nosso coração, né? No nosso interior, a gente sempre vai ter esse poder de renovação. Porque é através dessa fé, né, que vão nascer o quê? Todas as outras virtudes do ser humano, né, que enobrecem o ser humano. Então, é através dessa fé que a gente tem a esperança, que a gente tem vontade de praticar a caridade, né? E isso se torna uma tríade importantíssima em nossas vidas, né? Então, nesse contexto, a fé divina é a nossa base maior. E, como eu disse, a palavra mais importante, o sentido mais importante é esse sentido de renovação, né? Porque quando a gente tem essa fé divina mesmo em nossas vidas, a gente sempre vai ter essa força de renovação em nossas vidas.